Bom dia, pessoal. Essa manhã de sábado, friorenta. Já estou aconchegado aqui, começando as atividades. Mestre Vídeo João Danilo Mandetta com vocês. E hoje eu gostaria de mostrar uma partida que eu acabei de jogar, na verdade, que eu achei interessante e instrutiva para ensinar alguns conceitos, né? Claro que é uma partida de internet, né? Não tem tanto valor, né? Eu mesmo não dou tanto valor assim para o xadrez online, meu rating aqui tá baixo, 2.400, assim, né? Eu acho que se eu levasse a sério o xadrez online, eu poderia chegar a um rating bem maior, né? Pelo menos 2.600, 2.700. Mas eu, assim, às vezes eu jogo meio assim distraído, só para passar o tempo, né? Então acaba que eu não consigo. Mas também é uma coisa que não importa para mim, né? Assim, eu tenho jogado mais partidas de 10 minutos que eu tento treinar assim, né? Tento aplicar os conceitos que eu estudo e é mais para isso do que algo realmente competitivo ou tentar vencer uma barreira de rating, né? Alguma coisa assim, né? Então, bom, queria mostrar para vocês a partida, né? O tema dos peões colgantes e da inglesa, né? Então comecei com C4, E6, G3, D5, cavalo F3, cavalo F6, bispo G2, bispo E7. Aqui é, acho que é Angicourt o nome, né? Angicourt. É o nome dessa abertura em inglês, Angicourt. Aqui tudo normal. Bom, aqui eu gosto dessa posição porque eu tenho um bom controle do tabuleiro com os meus bispos, né? Eu gosto de jogar com o duplo franqueto, confesso. Me sinto bem sempre que eu tenho os meus dois bispos franquetados. Eu aprendi, eu sou muito fã do Hatch, por exemplo, né? Richard Hatch, que grande iniciador da escola hipermoderna de xadrez, e estudei as partidas dele ainda na adolescência e fez uma grande influência no meu jogo, assim, né? Eu gosto muito de jogar essas posições. C5, cavalo C3, né? Ah, e agora cavalo C6 e C toma D5, aqui é tudo teórico, né? O mais comum aqui das pretas, o melhor talvez teoricamente, seja cavalo toma. E depois de cavalo toma, dama toma, D4, a gente tem uma posição bem, bem teórica aqui, né? Tem várias possibilidades aqui a partir dessa posição. Nessa linha a gente percebe que as pretas estão tentando evitar ficar com peões fracos, né? Com peões colgantes no caso. Do jeito que, apesar da dama exposta, né? O problema é que a dama está exposta. Perdão. A dama está exposta na diagonal, né? Ideias de cavalo E5. Mas ah, aqui com E toma D5, as pretas depois de D4 se conformam aqui com a possibilidade de ficarem com prováveis peões colgantes, né? A captura em D4 não seria interessante, porque depois de cavalo toma D4, esse peão vai ficar isolado, né? O de D5. Então, aliviar a pressão no centro não é uma boa ideia para as pretas, elas ficam meio na espera do momento que as brancas vão querer, né, liberar a tensão central. Né? E normalmente eu vou fazer isso num momento em que eu possa atacar os peões. Né? Não adianta liberar. Assim, os peões colgantes eles são, do ponto de vista estático, parado. Né? Eles são uma fraqueza, porque eles podem ser atacados, eles não têm uma defesa de outros peões, né? Quando seria no caso quando os peões estão dentro de uma cadeia, né? E eles se defendem mutuamente.
Por outro lado, eles, quando eles estão no centro, assim, D5 e C5 no caso, né, eles garantem uma vantagem de espaço e eles podem ser uma força dinâmica. Então tem que ter cuidado, né, com o modo como vai jogar, porque às vezes você pode dar muito potencial dinâmico de ataque para as pretas, né? Então tem que ver bem o momento que vai liberar a atenção central. Esse lance foi ruim. Esse lance não faz sentido. A dama fica exposta nessa casa. E eu joguei torre C1. Na verdade, a máquina já me dá cavalo E5 nessa posição como melhor. É que eu estava pensando em jogar contra os peões folgantes, então eu não pensei aqui em tentar explorar a posição da dama, né? Mas aqui já seria uma possibilidade melhor. Segunda máquina, né? Torre C1, torre C8. E agora eu liberei a tensão e joguei cavalo A4. Esse era o meu plano. O que eu estava vendo aqui? Vamos supor que as pretas tentem tirar o cavalo para alguma casa, né? Para liberar a defesa da torre sobre o ponto de C5. Eu vou ter bispo toma F6. E se bispo toma F6 vai cair o ponto C5. Né? Era isso que eu estava visualizando aqui. Né? Como ataque ao peão de C5. Por isso as pretas jogaram cavalo E4, que é um lance bom. E agora o lance que eu tinha em mente, né, que era jogar cavalo D2, um lance típico nessas situações, né? Eu estou tentando o quê? Eliminar o defensor do ponto C5, né? Porque as pretas têm duas defesas contra dois ataques. Então eu estou tentando eliminar esse defensor, esse cavalo E4, para melhor atacar o peão de C5. E aqui as pretas jogaram dama F5. E aqui eu fiquei pensando um tempinho, né? Porque minha intuição, minha ideia primeira seria capturar o cavalo, seguido de dama C2, atacando os dois peões, C5 e E4. Mas daí eu percebi que cavalo B4 defende os dois, o bispo agora defende o peão de E4, a torre defende o peão de C5, e quando a dama sair, digamos, para B1, agora o cavalo entra em D3 com grande efeito, né? Estragando o meu jogo. Então eu fiquei pensando aqui nessa posição numa maneira de explorar e tentar ganhar um peão de alguma maneira. E aqui eu pensei. E eu estava relutante sobre isso, né? Sobre avançar um peão do rei, do roque, né? Mas eu acabei percebendo que depois de G4, o que acontece? A dama, ela tem que defender ao mesmo tempo o ponto E4 e o ponto C5, né? Que ela defenderia depois de uma captura, que ela defenderia horizontalmente, né? Vamos supor que jogue dama G6 como foi na partida, eu capturo e agora posso capturar em C5, né? Se joga dama G5, por exemplo, agora eu ganho o peão de G4. Essa era a minha ideia. Embora meu rei talvez fique um pouco exposto aqui, tudo por um peão. Né? E continuo tendo pressão sobre o peão de C5, então acho que estou bem. E aqui, bom, dama G6 foi jogado, cavalo toma E4, D toma E4, cavalo toma C5, atacando o bispo de B7, torre FT8 com ganho de tempo na minha dama. Tomar cuidado, dama C2 leva cavalo B4, né, e perco. Então dama E2 e mantenho o controle, a defesa do peão de G4. Agora o bispo toma C5, torre toma C5, cavalo B4. E aqui eu encontrei torre toma C8, torre toma C8 e dama B5. Ataca o bispo e o cavalo, né? E agora a única maneira de defender as duas peças é dama B6.
E aí eu fiquei feliz porque eu estou simplificando para um final, né? Eu já tenho um peão a mais, eu tenho que tomar um pouco cuidado para não perder o peão de A, mas, mas assim, isso eu me fiquei aliviado porque agora o meu peão de G4, o meu rei não vai ser mais um problema, né? E agora eu capturei bispo D4, centralizei o bispo. E quando B5, A4, criando um peão passado no flanco da dama, né? Já colocando meu peão para bom uso. Tomou, tomou. E agora jogou torre A8 que perde, né? E agora leva torre B1, pegando aqui as peças na cravada, né? Então vários conceitos aí que vocês vão pegando, táticos, estratégicos, né? Depois de torre tomar 4, bispo C3, as pretas abandonam porque ele poderia até ter um contra-ataque no meu bispo, por exemplo, com cavalo A2 ou cavalo D5. Porém, eu capturo e o que acontece é que o rei está na gaveta, né? Gavetão, tá certo? Se ele tivesse um H6 aberto, né? Não teria essa sequência, né? Mas então as coisas terminaram funcionando bem taticamente para mim. E é isso, foi uma partida assim de cálculos curtos, né? Não precisei ver muitas variantes, apenas verificar algumas possibilidades para o que eu queria fazer e funcionou, tá certo? Muito obrigado, gente, pela, pela audiência e bom sábado para vocês.